Prezados amigos de viagem, saudações. Foco, treinamento com peso, foco no resultado. Afinal, você faz um investimento, tem que ter resultado, né? Exatamente. Já pensou se você ficar trabalhando, pôr todo o seu dinheiro, reserva no banco, você vai lá ver, não deu nada, né? Aí só prejuízo, aí que é pior ainda, né? Aí é que prejuízo. E como a gente vai mostrar para vocês, já fazendo um spoilerzinho, né? Como diz o Arno no vídeo que nós vamos mostrar para vocês, ele já viu o cara treinando lá 5, 6 horas, tá treinando igual a merda, o resultado igual ao treino dele. E aqui hoje nós vamos falar muito bem, que geralmente nós falamos aqui sobre treinamento, métodos, né, o que vai fugir do que nós vamos falar hoje aqui, mas algo muito importante é sobre a mentalização, né, sobre a parte de você pensar no treinamento, pensar no que você está fazendo. Por isso é importante a questão de você estar focado no treino. O treino é treinamento e não malhar. Quem malha é vaca, por aí fica malha, é vaca malhada. Agora aqui a gente treina. Por isso é importante para você obter resultado. Treinamento com peso, mentalização. De fato, o que o Kleber está chamando a atenção em relação ao treinamento, nós vamos pegar umas opiniões de autoridade, né, do Arnold, né, falando sobre esse aspecto. Se você não tem foco, é difícil você obter um resultado de qualidade. Se qualquer coisa que você faça, né? A gente tem ouvido professores de cursinho falar isso, sobre quem quer passar no vestibular, entrar numa carreira melhor, fazer o curso para qualquer finalidade, né? Passar na OAB e por aí vai. Aquele que não tem disciplina, não tem foco e tem resultados ruins. Nós vamos restringir aqui a falar sobre treinamento, mas isso vale para tudo, né? O que é muito seletivo, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa está voltada somente para passar no vestibular, conseguir uma carreira e esquece que a vida é composta por várias nuances, né? Você não é somente um profissional, você é esse corpo que te carrega durante essa existência e ele deve ser preservado. Então o foco ele tem que ser amplo e o treinamento é o que te dá lastro para você ter essa condição melhor. Né? E a mentalização no treinamento vai mudar o resultado, o mesmo gasto de energia, né? Como falava Jigoro Kano, né? O melhor uso de energia, né? O princípio do judô, um mesmo gasto de energia com resultados superiores, análogo aos investimentos, né? Você colocar num papel que rende mais do que o outro. O Arnold Schwarzenegger em relação a como que ele encarava esses aspectos do treinamento. There was a famous story with Jim Lorimer. I don't know if you heard that story, when he called me to compete in the Mr. World competition in 1970 in Columbus, Ohio here. And I got to the phone. He said, this Jim Lorimer phone. He wants to talk about something very important about the World Championship in bodybuilding. And I said, hello, this is Jim Lorimer. I want to talk to you. I said, look, call me back in an hour. Bye. And I hung up. So then Jim Lorimer called back, Gord's Gym, in an hour. And that's when I talked to him. And that's when we arranged everything for me to compete in a famous Mr. World competition where I beat the first time Sergio Oliva, and which made me then meet Jim Lorimer and then become his partner. And then since then, for 40 years, we've been running bodybuilding competitions together. But it started out by me rejecting basically his phone call. I said, hey, call me back, and I hung up because I was in the zone. I could not deal with anything at that moment. So this is the difference. So this is why when I see guys texting, they're not serious. I mean, o Arnold, quando estava treinando, aquilo era a coisa mais importante para ele. E é uma das coisas que a gente tem dificuldade de fazer. Quando eu estou num treinamento, deixar os outros compromissos em segundo plano. Se eu reservei aquele horário para treinar, aquela função, aquela atividade deve ser a principal e não secundária. Muita gente recebe mensagens no WhatsApp, no e-mail, alguma outra coisa, ou mesmo um telefonema, como foi o caso dele. Era um telefonema importante falando sobre o campeonato mundial. Mesmo assim, estava no meio do treino dele e falou, retorne em 1 hora. Daqui 1 hora eu falo contigo. Isso é foco. Isso é você estar voltado para resultado e conseguir se disciplinar a colocar os seus outros compromissos em segundo plano naquele momento. Isso quer dizer que você
necessariamente para fazer tem que ser que é a grande desculpa. Todo mundo vai estar argumentando, mas ele vivia disso, é atleta profissional e tal. Você tem que ter o seu quadro de horários e dentro deles você fazer sua rotina e colocar as prioridades. Porque se você deixar para quando você tiver tempo, isso não vai acontecer nunca. Né? Você vai... O problema da maioria, né? As pessoas nunca estão no lugar que elas estão, né? Se ela está no treino aqui, ela já está no trabalho dela lá, está realizando outra coisa. Se ela está fazendo a refeição aqui, ela já está no outro compromisso. Enfim, ela nunca está focada no que ela está fazendo. E dificilmente alguém vai conseguir um resultado positivo se ela não estiver focada em fazer o que ela está fazendo naquele exato momento. Por isso que é a questão da organização, a pessoa precisa ser organizada. Se você colocou um tempo ali para você treinar, se dedique àquele momento para treinar. Vai treinar. Estou comendo? Coma. Né? Enfim, dedique cada momento. As pessoas não se dedicam aí quando está fazendo outras coisas mais prazerosas. As pessoas se dedicam exclusivamente para aquilo ali, né? Se empenham, se dedicam, focam naquilo ali. Há algumas pessoas que não fazem e por isso são descartadas pela falta de performance. Mas... Bem isso que o Kleber está falando, né? Se você está tendo um relacionamento amoroso, erótico, você está focado naquilo e você faz aquilo com prazer. As outras áreas da sua vida deveria ter uma sensação libidinosa similar, você ter prazer naquilo que você está fazendo. E aí você vai fazer com melhor qualidade. E o treinamento tem que estar nessa conjuntura. Ele não é somente muita gente vem no treino como se estivesse cumprindo uma obrigação. Ele veio aqui, passou uma hora na academia, fez um determinado esforço, mas o foco dele não estava no treino, ele estava esperando, não via a hora de acabar, de ir embora, de se ver livre, entre aspas, daquele compromisso. Ele quer só o resultado, não estava focando no que ele estava fazendo. E obviamente que os resultados não vão ser os melhores, né? Porque toda modificação, incluindo a física, inicia com uma formação de um quadro mental. Se eu não tiver esse quadro mental, eu não vou ter os resultados que eu gostaria. E para isso eu tenho técnicas, né? Eu posso dividir isso pelo menos em duas partes, né? Um foco imediato nesse momento, né? Acabei de treinar, fiz uma sessão qualquer ela que seja da minha rotina. No final do treinamento eu vou ter um bem-estar, vou ter um relaxamento do estresse, vou ter a sensação das endorfinas, que é um opioide, uma sensação de bem-estar. Isso é um foco agora, para já. Eu não preciso esperar. É o resultado imediato, né? Não preciso esperar muito tempo para que ele apareça. Que vão fazer com que eu consiga resultados melhores do que eu teria se eu não as utilizar. O que isso significa? Por exemplo, no treinamento com pesos, você utiliza a visualização, o músculo crescendo. Né? Você, em vez de ficar só conversando, ou não pensando naquilo que você está fazendo, se você mentalizar, e nós vamos mostrar um resultado de artigo científico aí logo na sequência, se você mentalizar, esse seu esforço vai trazer resultados muito superiores do que você simplesmente executar mecanicamente. E é por óbvio que essa mentalização ela tem que acontecer. Se não está acontecendo, que nem o professor disse que a pessoa está treinando ali, está fazendo, está conversando, a carga está inadequada, a técnica está inadequada, a carga não está suficiente, por isso está leve e a pessoa consegue conversar. Porque se a carga estiver devidamente ajustada, eu duvido muito que ela vai conseguir ficar batendo papo, ou ela vai conseguir ter a mentalização ali de estar olhando para o celular, porque não vai ter a carga. Se a carga estiver devidamente alinhada, ela vai estar devidamente concentrada para realizar, levantar o peso. Ou ela vai se estrupiar tudo, né? Falando português rasgado, ela vai se acabar se machucando. Sim, sem dúvida. Então, isso é uma questão que faz com que você, inclusive, consiga ter resultados naqueles dias que você não está muito animado para o treinamento. Né? Por exemplo, se você está com o nível de energia mais baixo, você não dormiu muito bem à noite, você está com qualquer situação que sua recuperação não foi completa, não precisa ser um motivo para você não treinar, mas talvez seja um motivo para você mudar o treino e mudar o foco do treino. Por exemplo, ao invés de eu treinar com uma intensidade muito alta,
se eu abaixo as cargas e faço isso bastante concentrado, eu vou ter qualidade no meu desenvolvimento, vou ter qualidade no meu padrão motor e também vou aproveitar aquele tempo para fazer com que eu volte ao ciclo normal. Por exemplo, se eu dormir mal, essa semana mesmo aconteceu isso, uma das noites aí que eu tive dificuldade, não dormi o suficiente, e no outro dia eu fiz um treino dessa natureza que eu estou falando para vocês. E na noite subsequente eu dormi muito bem, recuperei o que levaria em torno de 2 dias, porque é esse prazo mais ou menos que as pesquisas mostram, uma noite mal dormida você leva 2 para recuperar, eu fiz em uma noite. Eu poderia ter pulado o treino, porque vontade, disposição para fazer aquele treino com estamina, com muita carga, não tinha, né? Mas eu tinha condições de fazer um treino com mais qualidade, com concentração, do tipo um treino zen, né? Um treino onde eu foco no meu autocontrole, no meu padrão motor, e esse domínio do sistema nervoso central com o periférico, ou seja, o controle da sua ação motora, ele tem um efeito muito positivo na psique, no seu estado de bem-estar, no seu emocional. Tá? Então é uma oportunidade, inclusive, para você se conhecer um pouco mais. Tá? E não simplesmente você usar isso como uma justificativa e dizer, olha, não vou treinar, depois eu volto, só vou treinar quando eu estou bem. Na verdade, o treino faz com que você volte à condição de estar bem. É uma oportunidade. Exatamente. O problema é isso, a pessoa acha que ela vai estar no seu estado 100% para poder treinar, vai estar ali dormiu bem, comeu bem, enfim, está ali no melhor, nos seus ideais, nos sempre, seus melhores ideais sempre para poder treinar. Na verdade, 99% você não está nos seus melhores momentos para poder treinar. 100%. Nunca tá. Eu nunca tive de boa. São raras as vezes momentos assim que eu tive que falar, agora hoje eu tô. Não, mas isso nada impede que nos meus 2% ali que eu tenho, eu não posso estar treinando bem. Como o professor citou aqui, um treinamento que ele fez mais concentrado, utilizando a mentalidade ali para ter uma contração melhor. E esse tipo de treinamento também, na verdade, é um treinamento que ele exige muito da musculatura, porque você consegue ter um pico de contração muito melhor, porque você está ali mentalizando, concentrando na musculatura e contraindo ela de forma eficiente. Então é um treinamento que ao mesmo tempo você consegue se recuperar daquele baque de uma noite mal dormida, como também é um treino que vai estimular bastante seu treinamento para gerar aí uma hipertrofia, também uma sinalização para a hipertrofia. Né? Com certeza. Né? E aí eu tenho, no outro tipo de treinamento, por exemplo, no treinamento aeróbio, eu vou utilizar uma outra estratégia. Isso aqui a gente vai falar sem aprofundar muito, em outro momento a gente fala mais sobre exercícios aeróbios, mas aqui vai já uma dica para quem faz esse tipo de atividade, ciclismo, corrida, natação. Se você fica preocupado com o tempo, com as métricas, distância, tempo, etc., o exercício é muito sacrificante. Então a gente começa a fazer esse tipo de atividade para perder peso, né, para emagrecimento, por exemplo, e fica contando o tempo, fica contando a distância, o que tudo bem, é uma métrica, é importante porque você vai quantificando seu treino, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas se você passar o treino inteiro esperando o momento dele acabar, ele passa a ser uma tortura. Ao passo que você, utilizando uma estratégia similar a uma meditação, que você abstrai sua mente daquele exercício naquele momento e deixa ela devagar, ela ir para um outro local, um local prazeroso, ou você faz planos e quando você faz uma atividade de longa duração, ela passa a ser prazerosa. Até muita gente vicia nesse tipo de atividade por conta disso. O aeróbico ele mexe com a questão hormonal muito mais rápida, né, do que o treinamento. Acho que por causa disso as pessoas que fazem caminhada, fazem corrida, tem o prazer, aquele prazer imediato dela. Sim, e acaba gostando mais que as endorfinas liberadas de forma imediata. Já no treinamento de peso ela é um pouquinho mais demorada, né? Se for fazer lógico que a pessoa treinando pezinho de cotonete mais demorado, né? Mas o treinamento, sim, como o professor disse aí, a mentalização de você fazer. Eu não gosto de fazer cardio, eu não gosto mesmo. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer, isso não quer dizer que eu não tenha disciplina de ter que fazer. Como o professor disse, você pode fazer de repente num parque, numa visão melhor, você vai fazer.
ou eu utilizo ouvindo alguma coisa, assistindo um vídeo e vou lá e faço ali minha bike, ali, meus 30 segundos de bike de aeróbica ali, né? Para poder manter o sistema cardiovascular em 100%, né? Que é muito necessário. E tudo isso tem a ver com foco a longo termo. Porque eu estou buscando algumas estratégias para cada sessão ser prazerosa e ser o mais produtiva possível. Mas o que eu quero? Meu alvo está lá na frente. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes de atleta, que em outro momento a gente fala sobre periodização, porque aí eu tenho uma data num calendário onde eu preciso apresentar uma performance, né? Preciso chegar num resultado otimizado. Mas vamos pensar nas pessoas de uma forma geral, elas querem resultado estético, de bem-estar, melhor saúde, você poder usufruir do seu corpo para as coisas de lazer que você tem a disponibilidade a longo prazo. Então esse é o foco que eu tenho a longo termo, que eu não vou pensar só naquela sessão, mas aquela sessão é parte de um componente, de uma estrutura maior que vai me permitir que esses resultados aconteçam. E aí eu vou colher os frutos de uma forma contínua a longo prazo, e não só aquela ideia imediatista, né, de quanto que eu perdi de peso nessa sessão. Perdi meio quilo. Quanto que meu braço aumentou? E isso não se sustenta. Né? Eu preciso ter continuidade. E muitas das vezes ela quer ligar o esforço imediato ao resultado imediato. Quando ela vê ali, por exemplo, quando ela vê aquele esforço grande ali que ela está fazendo, ela quer enxergar aquele esforço ligando ao resultado. Pô, acabei de fazer aqui, então daqui 2, 3 dias eu perder 10 quilos. Pelo esforço que eu estou fazendo, né? Porém, não é bem assim. Deveria ser isso, pelo menos a ideia de cada um. A ideia, o pensamento da pessoa é que seja dessa forma, mas infelizmente não é dessa forma, né? É um resultado que quem está aqui sabe o quanto é demorado, o quanto é sacrificante, mas o quanto é prazeroso também, né? Porque se a pessoa para você ter um resultado positivo aqui, você tem que aprender a gostar do processo. O processo é estar fazendo isso aqui. O resultado final é importantíssimo, mas você tem que aprender a gostar do processo para você chegar no resultado final. Senão, infelizmente, muitos desistem no caminho justamente por esse imediatismo, né? Sem dúvida, isso tem uma relação com o nível de estresse. Né? O nível de estresse ele precisa ser uma coisa equalizada. Eu tenho cobranças diferentes de acordo com o nível de condicionamento de cada um, é óbvio, e com objetivos também. Mas eu preciso ter um estresse que me permita chegar no estado de fluxo, que é o estado otimizado de retorno àquele investimento que eu estou fazendo. E nesse sentido, o Arnold enxergava isso no treinamento. Tem uns áudios aqui que nós temos que... os áudios que nós temos que mudar. Igual funciona no treinamento aqui, pessoal, que nós tivemos que ajustar hoje a estar adequando isso aí. O treinamento lá é a mesma coisa. Hoje não vai dar para fazer isso, então vamos ajustar o treinamento e vamos fazer do mesmo jeito. Vai deixar de fazer? Claro que não. Vamos fazer. Tá no papel, vamos fazer. This is for losers. Rest is good, but I mean only enough To get to the next set. recuperate quickly and to do the next set or to concentrate. You know, sometimes you sit there on the bench when you have 4 or 5 on it and you really want to focus and you think about your chest and about the pectoral muscles. And then you lean back and then you do the set. So here's a little rest. But it is not the kind of a rest where I go and make a phone call. If I would have made a phone call, they would have taken me right out of my zone. And when you get into that zone, when you go inside the gymnasium and you start working out with your training buddies, you cannot get out of that zone because otherwise it's very hard to get back into the zone. And on top of it, you're basically saying, look, I don't really care if I have destroyed my workout just now, but I have to make this phone call. Why? I mean, there was a famous story. Todos eles vão estar focados no treino. Se você está no WhatsApp, se você está atendendo telefonemas, se você está resolvendo problemas que não estão relacionados ao treino, você não está focado no treino. Tá? E, obviamente, que os resultados não vão ser os mesmos. Tá? Você vai gastar o mesmo tempo no treinamento porque você está na academia por 1 hora e com a cabeça em outro lugar. E não vai resolver nem lá nem aqui. Nem lá nem aqui.
E o resultado do seu treino vai ser pífio, e é por isso, também por isso, né, entre outros motivos, que a grande maioria para. Você não obtém os resultados que você gostaria, o nível de estresse continua alto, né, porque você vai estar se cansando no treinamento, de qualquer maneira, e não vai ter o resultado proporcional ao custo que você investiu. Saiu até agora uns estudos recentes aí, acho que 2018, 2000, sobre o descanso autossugerido, onde você tem o treinamento. Em comparação com o descanso sugerido, a alteração de ganho foi mínima. Mas em questão de hipertrofia, de força, foi mínimo. Mas em questão de aumento de volume no treinamento, o autossugerido teve maior rendimento, né? Mas isso já é por óbvio acontecer, né? Se você é determinante, faz um exercício e por si vai realizar outra série quando você já se sente melhor para realizar outra série, você, com certeza, isso varia de pessoa para pessoa, o tempo de descanso, porque ela vai ter um melhor retorno para o treinamento, ela realmente vai conseguir aumentar o volume. Por quê? Porque ela vai conseguir fazer mais coisas, ela vai estar mais descansada, né? Porque ela vai conseguir descansar mais. Só que tem um porém isso aí. Esse descanso, ele é um descanso concentrado. Eu estou ali concentrando no treinamento, eu descanso, senti bem, vou lá de novo, concentrando no treinamento. Não descansar, vou descansar um minuto, calma aí, eu vou fazer uma ligação aqui, ou então vou mexer em qualquer outra coisa, vou fazer qualquer outra coisa no meio, como se tivesse que resolver um problema entre o meio de uma série e outra. Isso não vai dar certo. Porque é exatamente o que o Arnold chama de zona, né? Zona de treinamento. Quando você está envolvido, você está imerso. Usa-se muito isso em estratégias de negócio, estratégias de empreendedores. Eles fazem imersões, né? Eles pegam um final de semana, todo mundo no hotel, enfim, e fica só focado na parte de empreendedorismo. Isso é um exemplo, né? Isso tem atleta também, quando você faz o camp de um determinado esporte, a finalidade é essa, você está voltado para aquilo, aquela é a sua finalidade. Então você tem uns mini camps a cada treino que você vai fazer, que é aquele tempo que você reservou para isso. Então essa é a imersão que ele fala. E isso também tem uma capacidade de resolver um grande problema da atualidade, que é o nível de estresse e ansiedade que as pessoas se encontram. Porque aquele momento você tem a disponibilidade de trabalhar a sua mente e seu corpo e adquirir um certo estado de paz, de tranquilidade, de bem-estar e ver os resultados acontecendo. Você transcender os problemas do cotidiano e você arrumar aquela sua pequena ilha de tranquilidade, de bem-estar, que é o seu momento, algo que você está fazendo, o seu investimento para si próprio. E eu posso falar, até com autoridade, nós podemos, né? Porque a gente passou pela pandemia e está ciclando, né? Parece que vem outra, mas enfim, nós passamos, pelo menos até esse momento, com bastante tranquilidade. Tanto eu como o Kleber tivemos a Covid, tivemos que tratar do problema, né? Não estamos minimizando, tivemos pessoas próximas que nós perdemos em relação a isso, mas a gente conseguiu manter uma certa tranquilidade mental e de não entrar num nível de estresse, de ansiedade, mantendo a rotina, mantendo foco no treinamento. Mas não estava tudo fechado? Qualquer lugar é lugar. Eu fiz vários treinos na universidade, em lugares fechados, em escadaria, e por aí vai. Dentro de casa, com a academia fechada, sem não ter pessoa alguma frequentando. E isso ajudou muito, até porque a gente tem que lidar com a diversidade da vida, os prós e contras, as perdas que nós temos, todos nós tivemos, e precisa continuar. Esse tempo que a gente tem aqui de existência, ele precisa ser bem investido, até porque se eu não faço isso, ao invés de eu resolver os problemas, eu crio mais um, que é não poder estar bem comigo mesmo, consequentemente eu não posso ajudar os outros também. Exatamente. Isso é uma parte que nem no treinamento. Vamos dizer que o treinamento me traz bem, me traz um grande benefício. Se eu parar de executar isso, eu estou falando só para o lado mental, porque a gente já sabe que para o lado físico, isso, o resultado de quem para de treinar é muito negativo.
né? Mas pensando pelo lado mental, que também já liga ao lado físico, né? É muito negativo em relação, vamos dizer, eu estou acostumado a treinar, já pensou nessa pandemia que fechou tudo, se eu não estivesse treinando ia ser outro fator impactante para minha cabeça, onde de repente eu não ficaria bem, com certeza não ficaria bem, tanto mentalmente quanto fisicamente. E se eu viesse a pegar um vírus numa forma onde eu estou mais vulnerável, a chance de eu agravar qualquer tipo de doença que seja é muito maior. Mas no fato, quando eu estou mentalmente, fisicamente bem, dificilmente uma doença vai de alguma forma agravar mais. Eu respondo melhor em relação a uma pessoa que é apavorada, a uma pessoa que está com estresse mais elevado, né? Porque isso é realmente, quando você está com estresse mais elevado, você mexe com a sua carga hormonal, aumenta a questão do corticóide, tem a diminuição da testosterona, tem uma mexe ali na questão hormonal sua, que sua imunidade responde também negativamente. Então, por isso, diante de estudo aqui, diante da pandemia, nós, o professor, como teve as sua forma de treinar, eu tenho acessórios em casa, treinei em casa também. Em nenhum momento eu deixei de treinar pelo acontecimento externo que estava ali. Já que o fato de eu estar treinando, o fato de eu estar seguindo aquela minha rotina onde eu melhoraria ali, fisicamente, mentalmente, não ia influenciar em nada no total ali. A perda aconteceu para todo mundo, isso é fato, né? Mas isso, o apavorar, o desesperar, de nada resolve, né? Então, seguimos nossa vida aqui, fazendo o que tinha que ser feito e passamos por isso aí, né? E esse estado de fluxo, né, esse estado que o Arnold está falando, é exatamente essa zona otimizada de produção, que é chamada lá nesse gráfico aí que está baseado na lei de Yerkes e Dodson, que já tem mais de um século, que eu tenho um nível de estímulo que eu respondo de forma otimizada, tanto intelectualmente como fisicamente, sistema imunológico. Quando você está na zona de conforto, no estado de preguiça, letargia, a resposta é proporcional, é pequena. Eu não tenho muita produtividade quando estou nesse estado. Mas quando o nível de estresse é muito alto, ele pode ser até treinamento, ele pode gerar um overtraining, por exemplo, ou psicológico, uma síndrome de burnout, que várias pessoas aí que trabalham, inclusive com ensino, tem, por causa do sistema que está posto hoje, de um nível de cobrança e de estresse e desrespeito dos próprios alunos em relação aos professores, tem gerado um nível de ansiedade que cria uma zona de estresse muito alto. E aí, obviamente, você responde mal, você começa a ter influências negativas no sono, na recuperação, e isso não é bom. E como a gente cita aqui, desculpe interromper, mas como a gente cita aqui a teoria e a prática, não só a questão da parte teórica, nós estamos aqui falando sobre o eixo de estresse e tudo mais, mas nós falamos isso na prática, como o professor citou a questão do estresse na escola. Eu sou um profissional, atuo bastante e atendo bastante pessoas que trabalham na área de escola, trabalham na área são professores, né, atuantes. E esses professores têm um nível de ansiedade e estresse muito grande, o que corresponde ao estado físico que eles se encontram, que é muito degradante. Tem professores que eu peguei que o estado de estresse dele estava tão elevado, ela não dormia bem à noite, aquilo ali ocasionava N outras coisas negativas, diabetes, e daí já entra as doenças como um todo, epidemia, obesidade, enfim. A pessoa, de alguma forma, ela tenta escapar daquele... Não, a gente não vai aprofundar aqui, só estou citando, mas é porque para você ver o quanto acarreta aquele estresse grande e elevado ali da pessoa, e ela tenta, de alguma forma, fugir, e geralmente ela procura alimentação para fugir. Sim. Então é onde ela chega no estado de obesidade, epidemia, doenças cardiovasculares, enfim. E aquilo não adianta negar, você tem que enfrentar. Exatamente. Né? Exatamente. E essa negação acaba levando a essas fugas que você está falando. Exatamente. É uma fuga na alimentação, no excesso, no álcool, no horário desregulado, enfim, vai buscar algumas fontes que é para aliviar o estresse, que na verdade acaba sacrificando mais ainda seu organismo e consequentemente isso vira um ciclo vicioso e o estresse aumenta ainda mais, e não o contrário. E em relação a isso, o treinamento, quando a gente está falando aqui de um estado de fluxo otimizado,
eu tenho a recuperação durante o treino. Né? Eu tenho que fazer uma série, eu não posso pegar, por exemplo, um peso, colocar lá, vamos dar um exemplo do supino, coloquei lá um peso de 100 quilos, que eu consigo fazer 8, 10 repetições e ficar 1 hora fazendo, eu só consigo fazer 8 ou 10 repetições, significa que eu preciso de intervalo para repetir de novo a série. Né? Queria nós conseguir fazer isso, né? 1 hora, né? 1 hora supino. Com certeza. Feita sair igual do Arnold Schwarzenegger, né? Mas não deu certo, não dá certo. Né? Ia ser bom, né? Mas aí entra essa questão. Treino, recuperação ou preguiça? Isso está baseado nesse vídeo que a gente acabou de ver do Arnold, né? Que ele fala exatamente sobre a questão do foco e o tempo. Você fazer o intervalo durante as séries é diferente de você sentar no banco, como a gente vê constantemente na academia, faço uma série lá que eu nem fico muito ofegante, aí fico ocupando o banco, não deixo a academia circular e fico lá no WhatsApp. Isso não é descanso. E nem treino né? Para falar a verdade. E se puder evitar, nem vir na academia, você já falando, realmente, não atrapalha quem gosta de treinar, não atrapalha quem quer vir treinar, quem quer vir cuidar da saúde, quem quer vir desenvolver, alcançar algum objetivo através do treinamento. Porque você não vai alcançar um objetivo fazendo esse tipo de coisa e ainda por cima vai atrapalhar quem quer. Todo mundo ajustar, porque eu não preciso só pensar na questão, como a gente falou, do atleta, né? Mesmo a pessoa que está vindo aqui só para ter condicionamento físico, bem-estar, o foco no treino é fundamental. E o ritmo, porque se eu não tenho foco, o meu ritmo cai. E esse tempo de descanso é o que está feita a pergunta aí, e a resposta é essa: não é recuperação, isso é preguiça. Tá? Eu não preciso desse tempo de recuperação e muito menos perder o foco do meu treinamento. Eu preciso de uma recuperação necessária para um resultado de bem-estar e hipertrofia, né? O principal que as pessoas buscam na academia. Tem outras finalidades que a gente vai falar mais à frente, mas a continuidade do treino é o mais importante. Fazer isso de forma com uma recuperação onde eu não permita a recuperação completa e dê continuidade nesse treino, porque esse nível de estresse ele vai se sobrepor numa série a outra. E quando o tempo é muito grande, o estímulo de adaptação fisiológica é muito pequeno, né? Porque quando eu voltar na série nem acumulou da anterior, nem cheguei a atingir um estado de fluxo, né, como a gente falou ali naquele gráfico, e eu já estou descansando, estou parando, estou lá distraído, falando com alguém no telefone ou no WhatsApp, e isso obviamente não vai trazer resultados de qualidade, né? Então é fundamental que eu considere fazer o treino com o descanso necessário, né? O descanso dentro da zona de treino, sem perder o impulso que eu fiz naquelas séries anteriores. Se eu fizer isso, eu vou estar tendo um treino que o gasto de tempo foi muito maior que o retorno que ele deu, né? Então, zona de treino, como o Arnold falou, ela tem que estar dentro do foco, né? Foco mental. E é importante a gente discernir isso aí claramente. Você está vendo essa foto aí, o Arnold com 27 anos de idade, ele com 70, né? Obviamente que é inexorável a passagem do tempo, ninguém reverte, né, isso daí, mas você desacelera, você muda, e o principal é você entender que lá na idade mais à frente, falar, mas não está a mesma coisa que antes. Lógico que não vai estar, mas e a funcionalidade? Exatamente. E a estrutura, do dia a dia? Ela não é vampiro para estar. Ou então, não citar o Tom Cruise aí, né? O Tom Cruise acho que está perto do vampiro, o cara não envelhece, né? Mas, tá bem, se citar. E um cara que treina regularmente. Exatamente. Mas é diferente quem treina, quem cuida da saúde, realmente, mas vamos saber, ninguém vai saber quem vai morrer, a gente não sabe realmente. Mas a gente tem aí, através da ciência, mostrando fatos, né? De como você vai chegar das escolhas que você faz agora, né? Exato. E a questão não é nem essa de saber morrer, todos vão, né? Mas a gente não sabe quando. Sim. E o importante, enquanto isso não acontece, é que a gente possa usufruir de uma boa qualidade de vida. Exatamente. E o treinamento tem que estar nesse seu cardápio. Caso contrário,
é inexorável que você vai ter alguns inconvenientes que você não gostaria. A sua fisiologia, nós já falamos em vários outros vídeos, depois vocês podem dar uma olhada, da especificidade dessa adaptação, né, da modulação do treino, na manutenção da qualidade de vida, da fisiologia saudável, prevenção de doenças como diabetes, obesidade, doença cardíaca e assim por diante, vocês podem dar uma olhada. Mas aqui só vai o seguinte recado: a sua fisiologia não atua de forma otimizada quando você é sedentário. Por mais que você tenha, mesmo que você tenha uma boa alimentação. O que normalmente não acontece, né? Porque se você não treina, dificilmente você tem uma boa alimentação. Porque essas coisas andam juntas, né? O pessoal, eles acham que não só a questão de marcadores, eles se importam muito com marcadores de exame, né? Sim, Marcadores colesterol. de exame, colesterol, não, mas eles pensam num ponto, deu tudo controlado. Deu tudo controlado, tá tudo certo ali, tá tudo no fato que é difícil acontecer, mas pode acontecer, tá? E a pessoa acha que está saudável. Está saudável. O fato de você estar sedentário, você não conseguir atuar de forma eficiente com o seu organismo, com o seu corpo, você já está saudável. Se você tiver que dar uma corrida daqui ali, você não consegue, você não está saudável. Sem dúvida. E as pessoas esquecem, Kleber, que já tem estudos antigos, isso não é novidade, mas é pouco difundido ainda nos dias de hoje, que o VO2, que é a sua capacidade cardiocirculatória, né, cardiopulmonar, tá? Ele é um marcador tão importante para a sobrevivência quanto a morte por qualquer causa, quanto a pressão alta, quanto o nível de colesterol, quanto outros marcadores clássicos. Na verdade, ele é um marcador mais sensível. O VO2 baixo tem uma relação com o índice de mortalidade maior, é mais sensível para apontar a mortalidade do que a própria obesidade. Significa o quê? O cara obeso, ativo, ele tem mais chance de sobreviver do que sedentário de peso normal. Exato. Então, não tem como a gente negar essa condição, e a atividade física é fundamental. E como o professor disse mesmo, o sedentário, mesmo alimentando bem, mas dificilmente uma pessoa sedentária vai se alimentar bem, né? É difícil. É bem improvável. Uma coisa liga a outra, né? Sedentarismo, as pessoas, principalmente mais jovens, elas estão sedentárias, não treinam e geralmente elas estão na balada, estão aí curtindo a noite, perdendo a noite, estilo de vida, bebendo, enfim, isso não é nada saudável. Então, realmente, uma pessoa que é sedentária, ela segue outro padrão de rotina, infelizmente. Diferentemente de quem treina. Quem treina, realmente, quem treina e gosta de treinar, ele quer ter um rendimento melhor no treinamento. E, consequentemente, ele vai se alimentar melhor, ele vai descansar melhor para que ele possa render melhor no treino. Então, uma coisa leva a outra, né? Isso é até regulado pelo sistema nervoso central, porque o seu organismo, ele pede aquilo que ele precisa. Sim. Se você aprender a ouvir, se você tem uma necessidade, uma demanda metabólica mais alta e específica para reconstituir tecido, repor as reservas energéticas que você desgastou e assim por diante, o seu organismo vai ser seletivo também na alimentação. E quando não, você vai mais para junk food, né? As comidas lixo, porque na verdade o seu sistema nervoso central ele vicia naquele tipo de sabor e passa a identificar aquelas porcarias como alimento, né? E acha que esse sabor artificial, enfim, dos junk foods que representam a alimentação. E, obviamente, que não é o caso. Nesse caso que o professor citou o VO2, por exemplo, melhor, eu vou citar um caso aqui que o Dr. Paulo Musi citou no caso de atendimento que ele teve, no caso específico dele lá, onde ele atendeu um senhor que já estava com a performance sexual não estava bem, ou seja, isso tudo leva à consequência de o casamento dele já não estava indo tão bem, né, devido ao fato de rendimento dele, né. Enfim, uma coisa leva a outra. Mas isso não é tão importante. É importante, porque aquilo vai fazer com que o seu relacionamento não esteja bem. O seu relacionamento não esteja bem, você não consegue ter uma atuação. Se você tem filho, aquilo atrapalha o filho, atrapalha a sua relação como um todo. Ou seja, seu lado mental e físico será afetado devido àquilo. E ao momento que ele começou a treinar, a melhorar seu VO2, melhorar seu sistema cardiovascular, quando ele melhorou o empenho, melhorou também a vida sexual dele e melhorou a questão familiar dele. Então um ponto leva ao outro, e isso é vida,
Como ele citou na época, rapaz, isso é uma coisa que realmente, né, muitas pessoas falam, eu quero ter um físico legal, esplendoroso. Não, ok, não precisa ter, você não precisa ser um atleta, mas precisa ser saudável, para que a sua saúde aqui, para a sua família também esteja. Você já pensou, você não conseguir correr com seus filhos querendo brincar, ou então você está correndo ali, seu filho tem que vir lá e fazer uma massagem cardíaca, não sei que você não aguentou correr, passando mal. Tá passando mal. Então isso tudo, pessoal, é indispensável para o treinamento, né? O treinamento dá esse resultado positivo, onde vai ter não só aqui o lado, por isso que a pessoa liga, lado estético, não. A gente tem um lado onde a gente leva para o lado externo lá, que é a nossa vida lá, né? Que é a vida de família, que é a vida de filho, mulher, esposa, enfim, que vai melhorar como um todo. Sem dúvida. E falando aqui sobre o estímulo, né, o foco e voltado para a hipertrofia, que é uma das questões importantes, nós temos alguns vídeos falando da importância da hipertrofia para a saúde, então a gente não vai aprofundar nisso aqui agora. Quem tiver interesse, tem vários vídeos, e mais específico o banco de massa muscular, né, 1, 2 e 3, e vocês vão ter mais informações lá. Mas pensando no que eu preciso do estímulo para a hipertrofia, eu tenho alguns critérios do meu treinamento para utilizar algum tipo de tensão e de mecanismo fisiológico que corresponda a essa resposta do meu organismo a se adaptar a uma maior quantidade de massa muscular. E tem várias publicações a respeito, mas sintetizando, fazendo um resumo delas, nós temos duas condições que são fundamentais. O estresse mecânico, que é o nível de carga, essa modulação lá na célula da terminação nervosa com a célula muscular, que tem um estresse mecânico, né, um mecanorreceptor, onde você aumenta a tensão daquela quilagem que você está trabalhando, sinaliza para que o músculo cresça. Então, por isso que a gente sabe que para ficar mais forte, você precisa ir mexendo na quilagem. Esse é um ponto. E o segundo, que é tão importante quanto, é o estresse metabólico, que é o cansaço muscular. Aquele nível de fadiga que você leva à sua musculatura e que dá aquela sensação de, às vezes, falta de ar, o acúmulo um pouco mais de acidose, que é dá uma certa sensação de desconforto, mas isso está associado ao aumento de massa muscular. Então, se você quer aumentar a sua massa muscular, precisa minimamente combinar essas duas coisas. Ou o resultado vai ser um resultado muito menor do que o esperado. As pessoas não ligam, sério, realmente, o que o professor citou. Sobre treinamento, tem que ter uma combinação. O estresse mecânico, como o professor disse aí, estresse mecânico, aumentar a quilagem. Se você quer ter um volume de massa muscular melhor, você tem que induzir aquele sistema do organismo a pensar, esse corpo que eu tenho não está suficiente para essa carga ou esse estresse de treinamento que eu estou sendo, que eu estou sofrendo. Então, eu tenho que aumentar. Essa é uma forma de aumento muscular, tem que aumentar a quilagem. Outro sistema que o professor falou também é sobre o estresse metabólico, que causa um maior volume de tensão na musculatura, e a questão da acidez também, né? Que você leva o músculo até a falha mesmo, que é mais doloroso. Eu, particularmente, gosto do treinamento de mais peso, me sinto mais confortável, apesar de nunca será confortável, essa é a minha base no treinamento, tem que ser desconfortável, mas o meu sofrimento maior é no estresse metabólico. Sim, né? Que é o mais desgastante. Exatamente. E para a gente fazer esse estímulo chegar no músculo, nós temos várias técnicas, né? Vou citar só algumas. Isso aqui é o que está lá já mais testadas, né, pelos artigos científicos, já foram mensuradas em algumas pesquisas, mas existem N outras técnicas. Em um outro momento a gente vai dissecar isso em mais detalhes. Mas vamos citar só as principais, né? A carga excêntrica, trabalhar a fase excêntrica do músculo, ou seja, com uma quilagem maior e você segura na descida. Os drop sets, né? Começo com uma carga alta e vou reduzindo a carga até a falha, até ficar com uma carga mais leve, pelo menos 4 quebras, né? Pode chegar até 8, 10, 12 quebras. Decrescentes também. E fica leve só no peso mesmo, porque na no fase de cansaço, execução você está diminuindo o peso e parece que está aumentando.
Essa que é o ideal do drop set. Ele vai diminuir a carga razoavelmente para você continuar executando o movimento, mas ainda assim, aparentemente, não diminuiu, foi nada. Mas ele acontece essa diminuição e você consegue prolongar um pouquinho mais o treinamento, né? Aí o estímulo do sarcoplasma, que é uma carga maior, esse mecanoreceptor aí que você tem para estimular uma resposta hipertrófica. Você tem a oclusão da circulação, que também aumenta o estresse metabólico. Enfim, são uma série de combinações possíveis que eu posso estar utilizando, mas o principal aqui, que é o aumento do estresse metabólico, cai naquela situação que a gente comentou do Arnold em relação ao descanso. Imagina você fazendo esse tipo de treinamento e no celular respondendo WhatsApp, fazendo drop set, atendendo ligação, fazendo a carga negativa e batendo papo com o cara que está do lado. Não existe esse tipo de treinamento, esse tipo de possibilidade. Ou você fazer uma coisa ou outra, você vai fazer um treininho fantasioso, para você dizer que tá vindo para a academia, óbvio, é melhor do que não vir, do que não fazer, mas está longe de ser um treino desse tipo que a gente está dizendo. Esse tipo de treinamento só com foco. Se você não tiver foco, não vai acontecer, não vai ter a possibilidade de que esse treinamento funcione para você. Pode funcionar para você machucar. Sim, eu digo mais ainda, esse tipo de treinamento, acho que nem para a saúde ele vai gerar um resultado positivo, porque para a saúde você precisa de um esforço, seu organismo, para deter tudo, para diminuir seu percentual de gordura, tirar aquele processo inflamatório, enfim, trabalhar o sistema cardiovascular, e você treinando aí só levantando peso por levantar, nem peso não né? Que é cotonete, que vocês pegam cotonete ali, faz ali 15 repetições, no meio da conversa está conversando no WhatsApp, acho que eu já fiz 15. Será? Acho que eu já fiz. Mecânico, nem está pensando o que está fazendo. Estou ali mexendo o braço ali, agachando, nem vendo o que eu estou fazendo. Falei, já deu, né? Acho que deu 15. Vou lá, guardo o peso, nem sabe qual que deu a série, chegou o músculo, nem sentiu o músculo, na verdade. Dessa forma não tem resultado nenhum, na verdade. Um controle muito baixo, né, das coisas que você está fazendo. E aí esses mesmos artigos, eles recomendam algumas coisas que a gente já sabe. Isso aqui não é uma regra engessada, tem várias outras possibilidades, mas isto foi testado, em artigos mostrando que em torno de 6 a 12 repetições, com intervalos curtos de menos de 1 minuto, no máximo até 1 minuto de intervalo. Então você vê que é bem diferente do que a maioria faz. O cara às vezes fica 10 minutos numa máquina lá, faz uma sériezinha e fica no WhatsApp. Não é isso que está aqui, que as pesquisas mostraram. Intensidade moderada de 60% a 80% do 1RM, e com aumentos subsequentes do treinamento de volume de 12 até 28 sets, dependendo aí do nível de condicionamento por músculo por semana. Então essas são algumas coisas que eu já tenho padrão. Eu posso seguir isso aqui como um guia, não preciso ficar engessado nele. Como eu disse, a gente vai discriminar com mais detalhes num outro momento, as diferentes possibilidades e técnicas de treino que eu tenho. Mas por hora, isso aqui já é o suficiente para as pessoas entenderem que eu preciso de foco, preciso do intervalo relativamente curto e de uma carga, um volume de treinamento pelo menos de 3 a 4 séries de 6 a 12 repetições. E se vocês entenderem isso e colocarem em prática, já valeu o recado dado e o tempo que vocês investiram assistindo esse vídeo. E outro ponto, eu não vejo, tipo assim, na verdade eu vejo a incoerência desse pessoal que não gosta de treinar e vem treinar e fala, então, pô, eu tenho pela minha mãe, quando na matéria, eu não gostava da matéria, alguma coisa na escola, eu falei, mas não gosto dessa matéria, eu falei, então você termina ela rápido, pronto, você faz, aí você vai continuar, entendeu? Você vai estudar ela, você tem que aprender melhor, porque se você reprovar, você vai ter que fazer ela de novo. Então você vai ter que estudar mais ela, você vai ter que aprender melhor ela, porque daí você não vai passar por ela de novo. Mas o treinamento você vai ter que passar, né? É diferente. Então no treinamento o que acontece? A pessoa não gosta de treinar e ela fica aqui, fica no celular, aí ela fica aqui 1 hora, quando ela poderia estar fazendo ali um treino de 20 minutos, 30 minutos de forma intensa, surtindo um efeito 10 vezes melhor. Entendeu? Então, pessoal, vem para academia, vem treinar. Vai para o parque para treinar? Treine.
Aonde você for treinar, independente, ajuste seu treinamento de acordo com a sua logística, mas seu treinamento, se você for fazer para treinar, treine, pessoal. Leve isso, como eu citei anteriormente, aí como uma relação sexual. Se você está na relação sexual, você está. Se você não estiver lá, pode ter certeza que vai aparecer um mendigo aí para poder atuar diante da ração. Essa vez que eu quase ter cortado. Vai ter que editar isso aqui. Vai ter que editar essa parte. Mas, pessoal, se você não estiver no treinamento, vocês não estão no resultado. Se você não estiver na relação sexual, você vai aparecer. Imagina você estar na relação no WhatsApp. Pelo amor de Deus, né? Se você conseguir fazer isso, um ou outro, ou você é um cara foda, ou você é um cara merda. Então, jogar pela janela. Exatamente. Então, pessoal, leve isso, o treinamento a sério, que vocês obterão excelentes resultados, tanto para a saúde, estética, enfim, o objetivo de vocês. Sem dúvida, e aí nós vamos para essa zona de treino, e que essa zona de treino, ela tem relação com o ambiente que você está. E normalmente para você treinar mais forte, ter essa condição de um ambiente otimizado, você precisa de parceria, né? Pode treinar sozinho? Pode. Eu já aprendi a treinar sozinho e essa é a prioridade, você fazer o seu treino. Mas se você tiver uma parceria, os resultados são superiores. Eu consigo resultados que eu não poderia ter sozinho. There. So if we were helping each other, again, this is the responsibility, I think, of a training partner, that you help each other, even though you may compete against each other. But still, it's the responsibility of a training partner. But always think about in the end, what is your goal? What is your vision? Where do you want to go? And does this screw up now? Or this, kind of then and there. So, essa é a ideia, a responsabilidade no treino é também da parceria, né? Você consegue resultados diferentes, porque eu posso arriscar algumas cargas dentro do meu limite máximo, né? E ter o suporte do meu parceiro para eu não machucar, né? Não ter um risco de uma lesão, o que eu não conseguiria fazer se eu treinar sozinho. Então essa responsabilidade no treino, você tem pessoas que também estão com um objetivo parecido com o seu, com foco como o seu, você cria um ambiente que fermenta ideias novas, possibilidades novas e um nível mais elevado de exigência, né? Um acompanha o outro nesse processo, é importante. Isso é importante, um parceiro experiente para poder estar ajudando, contribuindo. A primeira coisa que eu aprendi foi, primeiro você aprende a ajudar, para depois você aprende a treinar, né? Mas é verdade, você precisa saber ajudar no treinamento. Se você quer ajudar o parceiro a evoluir, você tem que saber ajudar, né? Porque é importantíssimo até diminuir o risco, quase que zero o risco, quando você tem um parceiro para treino. Que ele pode estar ali auxiliando de forma positiva para você estar podendo de repente fazer um drop set de forma mais eficiente, num aparelho, no supino, por exemplo, no agachamento, fazer N metodologia você pode estar utilizando com a parceria, que você tem uma segurança maior e você consegue aumenta o seu rendimento, treinamento, consequentemente um resultado melhor, né? Exato. E aqui nós temos uma tabelinha em que separa esses treinamentos que a gente está discutindo até agora em 3 categorias principais, né? Vamos colocar assim entre aspas, a força máxima, a potência e a resistência. E isso nós já falamos também em um outro vídeo, mas só reforçando aqui essa informação, quando eu vou trabalhar a força máxima eu tenho uma carga alta, a potência é de média a baixa e a resistência de média a baixa também. As repetições na força máxima são baixas, na potência média e na resistência alta. As séries, eu tenho muitas séries quando eu vou treinar força máxima, exatamente porque eu faço pouca repetição, trabalho no sistema TPCP, espero uma recuperação relativamente rápida e repito a série para dar um volume de treino razoável, então aumenta as séries. A potência é média e a resistência é baixa, porque se eu vou fazer, por exemplo, uma série de 100 repetições, eu vou fazer 4 séries de 100 repetições, então normalmente eu faço um volume maior por série e um número menor de séries, né? O ritmo é baixo na força máxima, potência alto e de baixa a média. E o intervalo é alto, porque eu preciso de recuperação total na força máxima, de alta a média na potência, porque também eu preciso do máximo de velocidade de aplicação para a potência, e de baixa a média, porque a resistência é tolerar a fadiga. E aí o que nós fazemos pensando em
wellness, pensando em hipertrofia muscular, que a gente acabou de falar até agora. É nenhuma dessas categorias em específico. É um misto delas, né? Quando eu quero hipertrofia, em alguns momentos eu vou jogar uma carga mais alta, treinar como um levantador de peso para eu ficar mais forte, manusear cargas maiores. Em alguns momentos eu vou trabalhar potência para eu acostumar a estimular as fibras de contração rápida. E em vários momentos eu vou treinar resistência muscular, que é para ter um volume maior no final de série, principalmente, e combina essas técnicas como a gente falou anteriormente. Então é um mix que me permita dar o estímulo mecânico e dar o estímulo metabólico na musculatura. E isso nós podemos fazer em ciclos, né? Separando através de uma periodização, ou podemos fazer durante um treinamento mesmo, uma série de treinamento ali, onde podemos fazer ali força inicial, uma hipertrofia no meio do treino e a resistência no final do treino, que vai gerar uma confusão muscular legal e vai dar uma hipertrofia, gerar um estímulo de hipertrofia muito grande. Perfeito. É exatamente isso que o Kleber acabou de falar. Né? E se a gente for pensar no que nós conversamos até agora e fechando a ideia, observem esse estudo que confirma aquilo que o Arnold já sabia por experiência própria, que os atletas já faziam, né? E esse é um estudo agora de 2022, onde eles observaram que esse estímulo neural tinha relação com a hipertrofia muscular. Mas isso os atletas já fazem há mais de século, na verdade, da época do Arnold. É muito anterior a isso. O estímulo com foco, com concentração, isso é história dos atletas desde a Grécia Antiga, desde antes disso, desde que atleta é atleta. É foco. Obviamente que a ciência, por isso que são coisas importantes. A gente depende da ciência para avançar, mas não pode ser refém dela. Porque nós estamos falando no conceito de 2022 que os caras usam há séculos. Quer dizer, então caramba, já que a ciência não confirmou, então eu não vou fazer. Tá aí o problema sério. A ciência, a gente deve ser com certeza embasado para poder estar ali trabalhando através da ciência. Mas a ciência não é uma certeza. Então, tanto como você pode gerar hipertrofia com mais carga, você pode gerar com estresse metabólico, você pode gerar com estresse mediano ali, você pode gerar com trabalho de volume maior ou menor, você pode gerar, vários podem, e não tem como a ciência ter certeza, porque isso varia, você mexe com o organismo biológico e o organismo vai ter uma variação ali. Por isso, muitos também não faziam a panturrilha. Com a panturrilha, a ciência não provava que a panturrilha, se você trocar a ponta do pé ali, não, vai trabalhar a mesma região. Se você trabalhar ali só com o pé reto ali, é o suficiente para gerar o estímulo de hipertrofia ali. E os atletas já utilizavam a variação dos pés e hoje foi comprovado através de estudo que é eficiente. A pesquisa não tinha sido feita Exatamente, ainda, a pesquisa não tinha feito, ou quando fazem de forma negligente. Né? E daí estudando, muitas utilização de estudo também agora aí, não vou nem entrar nesse caso, senão mal feitos. Não, a gente gravamos outra sobre isso. Né? Então esse artigo ele mostra exatamente essa informação que a gente está passando. O estímulo neural tem um maior controle das unidades motoras, que é o que vai sinalizar aquele mecanorreceptor que a gente falou, vai sinalizar a primeira sinalização para a hipertrofia muscular. E tudo é comandado pelo sistema nervoso central. Se você precisar aumentar o hormônio anabólico, eu tenho um estímulo periférico, mas é o sistema nervoso central que sinaliza para que esses hormônios anabólicos sejam liberados pelas gônadas, pelos receptores, e os receptores são ativados proporcional àquilo que é necessário, mas tudo controlado pelo sistema nervoso central. E tudo treinável, né? Assim como o sistema, até eles estão fazendo um sistema de treinamento para você controlar o estresse, controlar aquele desespero, que é através do sistema do hipotálamo ali e tal, daquela de perigo. Então, para você, por exemplo, em países que tem explosão de vulcão, esse tipo de coisa, para você não apavorar diante daquela ação. Então, eles fazem um treinamento específico para isso, onde lá eles têm um treinamento para levar você a um estresse muito grande para você aprender a lidar com aquele estresse, sem apavorar e tomar melhores decisões para de repente salvar a sua vida. Mesma coisa é o treinamento aqui, por exemplo, o Arnold ali, o cara, o parceiro dele está matando ele trocado ali, ele está ali. Parece que está pesado o supino ali, mas
né? Fazendo uma pose para foto, né? Aí o parceiro, você pode ver que a mão do parceiro ali tá apoiando, empurrando para baixo. Esse é o parceiro ideal, é assim que é o parceiro ideal. Ele que estimula você a fazer mais uma quando você não consegue, ele que aumenta ali a pressão quando você acha que está suficiente, é um parceiro de treino, né? É isso aí. E isso é o que a gente acabou de mostrar no vídeo do Arnold, né? Que com esse tipo de parceria eu consigo ter outros avanços. Não daria para fazer certos treinos, esse aqui mesmo. Falar, mas eu consigo fazer um supino 45 sozinho. Consegue, mas negativo? Não. Até a falha? Não, porque senão o peso vai parar embaixo. E se ele parar embaixo com uma carga alta, você vai machucar, vai lesionar. Eu consigo chegar no limite máximo de esgotamento da musculatura? Também não. Porque se eu fizer isso sozinho, eu vou lesionar o músculo. Porque ele vai falhar embaixo, na parte mais fraca do percurso articular. Vamos discutir isso numa aula de cinesiologia de peso, vamos dar um curso específico sobre isso. E aí em vez de eu avançar, porque eu quero a microlesão, eu quero o estresse metabólico, mas eu não quero uma lesão articular. Eu não quero uma lesão grave no músculo, por óbvio, né? Porque isso vai atrasar o meu treino. Né? Então eu preciso dessa parceria e como mostra aqui nossos companheiros, né? Nossos amigos aí de treinamento, é um ambiente que a gente consegue fomentar o avanço de todos e dar suporte para o outro nessas condições mais exigentes de treinamento. Né? Então isso aí a gente já faz algum tempo, vocês são a nossa turminha aqui, tem alguns a mais, né, que não estão na foto, mas que a gente já faz isso aí já há alguns anos, né? E o resultado realmente é diferente, né, do que você treinar sozinho. Então, isso é fundamental. E para a gente concluir a ideia, né, não tem milagre, né? A gente gostaria até que tivesse. Vamos só ouvir mais esse vídeo aqui do Arnold, né? Porque não tem milagre, você tem que fazer o seu esforço e isso depende de você. And so you can't get around the hard work, it doesn't matter who it is. Work your ass off. There is no magic pill. There is no magic out there. You cannot get around, you have to work and work and work. Make sure of this and make sure of that and all that stuff. So it's work. Não tem pílula mágica, você precisa do esforço para conseguir o resultado. Você tem uma chavezinha aqui no cérebro que você precisa virar, né? Essa chavezinha, para que você seja proativo, você tome responsabilidade sobre as coisas que vão te acontecer. Ninguém tem controle sobre a aleatoriedade da vida, ela é aleatória, mas você tem controle sobre você mesmo, sobre o que você decide fazer. E se você quiser tomar nas suas mãos as decisões das escolhas do que você gostaria que acontecesse, depende de sua mudança de atitude, do que você vai fazer com as oportunidades que você tem. Eu acredito no trabalho duro. Em mente que você fala aí que não precisa de trabalho duro, que é tudo fácil, desconfie desse cara aí. Eu fui criado de uma forma que o trabalho duro de alguma forma responde positivamente. Se você quer ter um conforto melhor no futuro, trabalhe duro hoje. Se você quer ter uma saúde melhor no futuro, trabalhe hoje até morrer também. Eu já tenho que trabalhar para sempre. Então, faça o seu esforço, nada você obtenha bem sem esforço. Então, eu acredito nessa logística. Trabalhe duro, focado no teu foco, que você vai ter um resultado positivo. Perfeito. Essa determinação aí é de cada um, é importante e vocês têm condições de ter uma vida boa, uma vida melhor e investimento. Tem que fazer acontecer. Investimento. Vocês investem aí, eu digo, vocês são capazes de investir um dinheiro grande em carros, dinheiro grande em casa, dinheiro grande em conforto nesse tipo. Não estou dizendo que é errado, mas vocês não são capazes de fazer um pequeno investimento você que é o seu carro forte principal, seu corpo, seu físico, seu mental, sua saúde é isso, é o carro forte principal.
De nada adianta você comprar uma Ferrari e não conseguir entrar nela porque você está obeso e não tem o tamanho para condição física para poder entrar dentro de uma Ferrari. Né? Então é praticamente isso. Cuida da sua saúde, que o restante é lucro. Maravilha. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.